começamos mais um debate Secov, que você pode acompanhar pelo canal Secov São Paulo no Facebook. E depois, se você não conseguir nos acompanhar, sempre vai estar disponível no YouTube ou então no Facebook mesmo, para você conferir os nossos debates. E hoje nós temos dois convidados, o deputado Ricardo Izar, aqui do meu lado. Deputado, muito obrigada por aceitar o convite para o nosso debate. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E o empresário Carlos Borges, que é vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov São Paulo. E vamos começar falando exatamente sobre sustentabilidade. Eu acho que é uma questão que está sendo colocada já há bastante tempo, há uma preocupação muito grande nas várias esferas de governo, uma preocupação também do setor da construção, porque é um entendimento até que passa aí pela cobrança da sociedade em relação a isso. Então vamos começar a posição do deputado. Eu queria saber como é que o senhor vê essa questão, os avanços que se pode ter do ponto de vista de legislação e mais do que a legislação, eu acho que iniciativas próprias também, não? Isso, a gente está... O Carlos tem acompanhado bastante com a gente lá em Brasília. Nós temos diversos projetos tramitando. Inclusive, essa semana a gente está tratando sobre o de reuso de água, né? E é um projeto até que eu apresentei um voto separado, porque muitas vezes você fica preocupado com a questão da sustentabilidade, tipo uma legislação que você possa agir de forma que vá de encontro à sustentabilidade, mas de uma forma viável para o mercado, viável para o mercado da construção civil. Então existem algumas legislações que, ao invés de incentivar, obriga algumas coisas que encarecem a produção. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Esse é o caso desse projeto que está na Comissão do Meio Ambiente, que é um projeto do Geraldo Rezende, que trata da obrigatoriedade do reuso de água pluvial em edificações. E ali especifica edificações acima de 1.000 metros, coloca as moradias do Minha Casa Minha Vida como obrigatório. A gente precisa analisar com cuidado essas atitudes, essas ações legislativas, para ver o quanto que isso daí vai encarecer. Será que vai ficar viável a Minha Casa Minha Vida com captação de água? É possível num espaço pequeno? A geografia do país, tem lugar que chove mais, tem lugar que chove menos, a manutenção desses sistemas de captação. Então isso é algo que tem que ser discutido. É lógico que é obrigação do legislativo propor proposituras que vão de encontro à sustentabilidade, mas que sejam viáveis à implantação desses sistemas. E são várias áreas, segmentos aí que tratam da sustentabilidade. Eu queria até ouvir o Carlos Borges a respeito disso, de como se conciliar essas propostas todas, exatamente com a questão de custo, de racionalidade operacional. Eu acho que em alguns casos nós temos problemas aí macroeconômicos relacionados à questão de sustentabilidade, meio ambiente, grandes projetos que são interrompidos por causa disso, mas no dia a dia, no cotidiano da construção, como encaminhar esse processo? Então, em primeiro lugar, é importante dizer que sustentabilidade não se discute mais. É um caminho sem volta, é inexorável e está avançando em termos de exigência da sociedade, de legislação, enfim. Então, é algo que está na nossa pauta de maneira permanente. Como o deputado falou, existe uma questão que esse projeto de lei do uso racional da água, da captação de águas pluviais, é um bom exemplo. Neste caso em particular, a gente tem várias dimensões. Nós temos o desperdício da água que vem da captação até chegar na casa das pessoas, que é muito alto no Brasil. A gente tem os imóveis prontos e a gente tem os imóveis novos. Então, o projeto que quer estimular os imóveis novos a tratarem a questão de captação de águas pluviais, ele realmente tem que passar por essa questão de viabilidade econômica. Não é, em algumas regiões, em alguns casos, é difícil se viabilizar. Então, o caminho que a gente entende mais adequado é um incentivo e não a obrigação. E tem uma questão, como eu disse, o parque industrial e residencial que está pronto no Brasil e que também precisa ser aperfeiçoado em relação a esse aspecto, representa muito mais do que aquilo que é feito todo ano. A gente constrói bem menos do que 1%. Então passa pelo uso racional da água o incentivo, de novo, não obrigação, a que os empreendimentos já existentes possam adotar e fazer investimentos para usar aparelhos economizadores de água, temporizadores e assim vai. O mesmo raciocínio vale para a economia de energia. Então, a dificuldade que a gente sente em termos legislativos é que existe uma quantidade muito grande de projetos
que olham isoladamente a questão da sustentabilidade e procuram especificar e obrigar a adoção de tecnologias e sistemas que vêm por lobbies de fabricantes e de áreas específicas da economia e acabam não vendo todo. Então a gente fica o tempo todo tratando individualmente quando a gente deveria ter um projeto para caminhar de maneira lenta, gradual e adequada, olhando aquilo que é inexorável, mas olhando também a viabilidade econômica. Deputado, você acha que o incentivo seria um caminho? Eu acho que incentivo, a gente tem que começar pelo incentivo para depois se tornar obrigação. Agora, não adianta você muitas vezes fazer um projeto legislativo de âmbito federal se a realidade de cada município é uma. Muitas coisas vão de encontro ao plano diretor de cada cidade. Então você não tem como legislar algumas coisas que são colocadas nesses projetos, como esse de captação de uso de água, a nível federal. Você tem que jogar algumas responsabilidades para o município legislar, né? Justamente para não ir desencontro ao plano diretor. Dependendo de cidades mais densas, com maior permeabilidade ou impermeabilidade de água, você faz a exigência maior ou menor, né? E a geografia também do país. Você tem lugares que ficam 6 meses sem chuva, por exemplo. Como é que você faz a manutenção de um sistema de captação de água? É caro para o morador, para o usuário. Aí você vai implantar isso num sistema de moradia popular, vai tornar inviável para o próprio morador manter aquilo lá. Você precisa manter, ter limpeza, porque também tem a questão da saúde, porque vai ser reutilizada aquela água. Então, é difícil, tem coisas que a gente tem que olhar a nível municipal e não federal. Agora, na questão do incentivo, não se poderia estabelecer alguns parâmetros para todo o país, porque é difícil se determinar incentivos municipais apenas, já que há uma preocupação de país, especialmente em caso de energia. Eu acho que é um problema de âmbito nacional, que há uma carência do serviço em si, um custo cada vez maior também. Inclusive tem um projeto que é até de minha autoria nessa questão de energia, que a gente... Porque você sabe que hoje, quando você produz na tua residência energia, e você fica superavitário na produção de energia e devolve para a rede, você recebe um crédito para você usar no teu próprio CNPJ. Agora, se você... CPF. Só que se você tiver um endereço só, você vai ter sempre o crédito e nunca não consegue utilizar, porque você está sempre superavitário na produção. Então a gente apresentou um projeto para incentivar a produção residencial de energia, onde ele recebe um bônus que vai ser descontado no banco pelo preço da energia do dia, que estiver no mercado. Então tem que ter ações desse tipo, que você incentiva as pessoas a agirem. Não que você puna quem não age, se você não deu nem educação sobre o tema. Exatamente. E Carlos, em relação ao incentivo, qual seria o procedimento mais adequado na sua avaliação? Então, na linha que você comentou, faz todo sentido que as diretrizes sejam federais, nacionais, e as soluções sejam locais, levando em conta a situação de cada município, inclusive, nesse caso particular, de novo, a questão do índice pluviométrico, se tem chuva, se não tem chuva. E incentivos são vários. Podem ser diminuição de impostos, pode ter questões relacionadas a IPTU, facilidades na aprovação, utilização de potencial construtivo. A gente tem exemplos, por exemplo, em países da Europa, em que construções antigas que fizeram reformas que as tornaram mais sustentáveis, puderam construir mais. Quer dizer, eu tenho uma casa de tantos metros quadrados que eu utilizei o limite que a legislação me permitia. Se eu fizer uma reforma, eu tenho a possibilidade, desde que tecnicamente possível, de construir um pouquinho mais. Então, existem mecanismos que podem induzir o próprio mercado a se regular, porque há interesse dos empreendimentos, né, em economizar energia, né, em economizar água. Isso que ele falou de construções antigas, tem coisas que são específicas de cada município. A gente pega, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, e também ligado à sustentabilidade. Hoje a gente vê que os incentivos para construção, altura de gabarito, essas coisas todas, potencial construtivo, ele incentiva você a construir longe do centro, né? Enquanto que você poderia fazer um investimento nesses prédios. A gente viu aquele prédio que pegou fogo, que estava invadido. Em vez de permitir as invasões, vamos fazer uma legislação que incentive a recuperação desses prédios e que vai evitar, logisticamente, o transporte das pessoas para a cidade, que automaticamente diminui a poluição. Então é sustentável você incentivar
a moradia mais perto do local de trabalho, incentivar a recuperação dos prédios do centro e de forma sustentável. Agora, a readequação tem um custo maior do que na construção. Sem dúvida. E em alguns casos, inclusive, há uma dificuldade técnica dessa readequação ser feita para trazer a tecnologia e a ocupação como deveria ser. Mas a gente tem que fazer a arte do possível. Então, o que é melhor? Um empreendimento que está no centro de São Paulo, por exemplo, em situação de degradação, ser recuperado na melhor condição econômica possível ou continuar lá degradando, invadido, Fechado, não trazer impostos, não trazer nenhuma atividade econômica. Eu acho que o resumo da ópera é que a gente não resolve com decreto. Não adianta a gente criar um decreto que todo mundo, né, vai ter moradia digna, que tudo vai se resolver, todos serão felizes. A gente tem que criar condições para que as coisas aconteçam, né? E acho que é muito importante que a legislação vá nessa linha, né? Tem uma questão de educação, que falta educação em muitos sentidos, a pessoa de ter, não necessariamente só educação, mas ter conscientização da importância dela lidar melhor com esses vários recursos que se tem. E a questão, acho que, de interesse e disposição também do setor público. Não falta um pouco de preocupação em relação a isso das prefeituras, de estimularem mais, até pela qualidade de vida no próprio município? Falta. Nos municípios, eu acho que não falta tanta vontade, falta recurso. É a questão da municipalização, da divisão dos recursos. Hoje a maior parte fica retido na União. Então, quando é repassado para o município, o pouco que eles recebem, eles têm que usar na saúde, na educação. Então, falta um pouquinho de recurso e de redistribuição da receita, para que ela fique mais onde ela é arrecadada. Isso ajudaria muito nesses programas de educação. Mas a gente vê que, por exemplo, as novas gerações já mudaram muito. Eu vejo minha filha, por exemplo, se eu estiver escovando o dente com a água aberta, ela me dá uma dura tremenda. Em casa é a mesma coisa. Então isso mostra que dá resultado a educação. Por quê? Porque essa geração tem educação nas escolas, tem educação ambiental, coisa que a gente não teve, né? Então, acho que o conceito educacional já está mudando, mas nas novas gerações. Mas há uma conscientização também em relação à acessibilidade, que eu acho que é um outro tema que a gente pode tratar, porque tem de estar inserido na realidade, eu acho que de todo o país, de todos os municípios, de todas as atividades, a questão da sustentabilidade e também a acessibilidade, quando você pensa em estabelecer um futuro melhor. Não, sem dúvida. São temas que têm que estar inseridos em qualquer administração pública. Mas a grande dificuldade, eu volto a dizer, é a redistribuição. A gente tem dois grandes problemas no Brasil que atrapalham. Um é a redistribuição da renda que é arrecadada, porque você não dá autonomia para o município fazer políticas de acessibilidade, de meio ambiente, porque não tem recurso. E também a questão do inchaço da máquina pública, né, que também a gente paga muito imposto para ter uma máquina pública inchada e que não traz resultado. Então tem que ser revisto o plano de carreira, meritocracia do funcionalismo público, diminuir os cargos de comissionamento. Isso tinha que ser feito para você sobrar recursos para implantar nessas outras áreas. Eu acho que essa discussão que se faz hoje, né, Estado grande, Estado pequeno, a gente quer um Estado que funcione, né? Aonde não vai ser privatizado tem que ter uma administração profissional, tem que funcionar. Agora, o tema acessibilidade é um tema importante, que nesse momento o Secov está com uma interlocução com o governo, e ele tem uma dimensão que extrapola aquilo que naturalmente a gente imagina que são habitações voltadas para cadeirantes, pessoas com necessidades especiais, né? Ele está associado ao envelhecimento da população. O Brasil terá em 2050 uma matriz etária que é equivalente ao que a Europa tem hoje, né? Então faz todo sentido a gente trabalhar no longo prazo para ter uma arquitetura inclusiva, para que a gente projete edificações que no futuro possam ser visitáveis, adaptáveis. Se eu tiver, por exemplo, um empreendimento com 4 andares sem elevador, que se preveja um local para futuramente você instalar um elevador. Então nós estamos trabalhando nessa linha com o governo de ter um choque de realidade em relação ao que é possível hoje para atender a um percentual da sociedade que tem necessidades e para a gente caminhar numa equação técnica, econômica, social, no médio e longo prazo, para que a gente caminhe para a arquitetura inclusiva, que é um tema também
importante hoje que está sendo discutido. Agora, eu acho que tem necessidade de conciliar, e seria importante, iniciativa privada e o setor público, porque a gente sabe que o governo, nas várias esferas, lida com falta de recursos, não é um problema, independentemente de qualidade de gestão ou não. Então, há necessidade de se estimular o setor privado de alguma forma a trabalhar nesse sentido. Eu acho que nos 2 pontos que nós colocamos aí de sustentabilidade e acessibilidade, sustentabilidade principalmente que exige equipamentos, inovação, a incorporação de novas tecnologias, a questão do custo, eu gostaria até de ouvir o Carlos Borges a respeito disso, de como que o setor privado pode ter condições, ele falava até do custo elevado, de lobbies que agem nesse sentido, né? Especialmente nas habitações populares, que representam 80% do mercado hoje, há uma pressão de custos muito grande, né? Então, o governo quer naturalmente viabilizar a maior quantidade possível de habitações e pressiona fortemente para que os custos sejam os menores possíveis. Então, essa equação de menor custo possível e maior sustentabilidade possível, ela não fecha. Então, a gente tem que ter a capacidade dessa parceria, como você falou, Denise, entre o setor privado e o setor público, de caminhar para que a gente faça escolhas daquilo que realmente é importante. Eu entendo que o foco maior é a economia de água e economia de energia, deveria ser a diretriz principal para a sustentabilidade, e a gente avançar, porque a gente fica numa dicotomia do que quero tudo e nada é viável e a gente fica patinando, né? Então, essa é a linha que o Secov trabalha no sentido de, em primeiro lugar, acessibilidade e sustentabilidade são importantes. Não são valores só dos incorporadores e consultores, da sociedade. A gente tem que avançar, mas a gente tem que encontrar uma equação que permita realmente a gente equilibrar a variável técnica e econômica, e nós estamos trabalhando, isso é perfeitamente possível, e é nesse sentido que a gente pode avançar. E agora em São Paulo, o secretário do Meio Ambiente, Maurício Brusadin, eu até acompanhei de perto, nessa questão de parceria público-privada, estão sendo efetuados consórcios municipais para captação de lixo, né, para acabar com aqueles aterros municipais, onde você vai fazer consórcios municipais e vai ter uma usina geradora de energia através do lixo em cada consórcio. O primeiro já está sendo formado na região de Presidente Prudente, já está em fase final, e vai ser através de parceria. São empresas que vão vir investir no setor elétrico, obtendo energia através do lixo. Então, essas parcerias são muito importantes, porque o governo não teria condição de fazer um investimento desse. Certo, vamos mudar agora o tema, vamos partir para um assunto aí que vem gerando uma certa polêmica, que é a Resolução 51. Eu gostaria que o deputado falasse sobre isso, os dois, posicionamento em relação a isso, é um tema bastante polêmico, então vai introduzir aí o nosso internauta nesse assunto também. Eu acho que eu nunca apanhei tanto dos arquitetos, mas eu acho que eles não entenderam a nossa intenção. O que acontece? O CAL, quando foi criado, o Conselho, ele recebeu um poder que passa da constitucionalidade. Ele recebeu um poder de definir quais são as atribuições exclusivas dos seus associados, coisa que os outros conselhos não têm. Então, eles fizeram uma resolução chamada Resolução 51, onde eles tornam exclusivas dos arquitetos algumas atribuições. Algumas que, de fato, ninguém contesta se o arquiteto pode ou não fazer. Eles podem e devem fazer essas atribuições. Só que algumas são exclusivas deles. Outras não são exclusivas dos arquitetos, são compartilhadas. Então, eles afetaram com essa resolução mais de 10 profissões. Biólogos, museólogos, arqueólogos, paleontólogos, engenheiros de várias categorias, topógrafos. Então, é como se o CAL puxasse para ele a autoridade máxima e dissesse: ó, você quer fazer o que você sempre fez? Você pode continuar fazendo, só que você vai pagar um pedágio para mim. Então, você vai ter que... O arquiteto é que vai te contratar, vai te terceirizar um serviço de engenheiro, um serviço de topógrafo. Isso está errado, isso é uma reserva de mercado. E é isso que a gente apresentou, um projeto que derruba essa resolução, altera ela para tirar esse poder do CAL de definir as atribuições exclusivas dos arquitetos. Então, queria até deixar um recado para os arquitetos: ninguém está tirando atribuição nenhuma de vocês. A gente só está... Tudo que vocês fazem, vocês vão poder continuar fazendo. Só que o topógrafo que estudou topografia vai poder assinar um projeto de topografia. O
biólogo que estudou, ele vai poder fazer um projeto de paisagismo desde que não exista edificações envolvidas. E assim por diante. O designer de interior vai poder assinar um projeto que trata de pintura, que não mexe em nada estrutural. Mas não pode ser só a exclusividade do arquiteto isso. A atuação do deputado Ricardo Zar sempre se pautou por ponderação, por equilíbrio, né? Eu acho que está faltando diálogo aí. Acho que porque realmente faz todo sentido que as atribuições exclusivas dos arquitetos, né, estejam protegidas, mas também eu acho que há uma certa confusão. Então o caminho é o diálogo mesmo e o entendimento, porque acho que e o que a gente fez com isso foi mais para trazer à tona o assunto. Vai acontecer agora uma audiência pública onde vários conselhos vão estar presentes. Deve sair o diálogo, deve sair algum entendimento, né? É que se a gente não coloca o projeto, como é que você coloca para sentar e fazer um acordo 2 ou 3 conselhos, onde um tem o poder de determinar o que é exclusividade das atribuições da sua categoria e os outros não têm? Não sai diálogo, porque a palavra final vai ser sempre do CAL. Então, a gente trouxe para o Legislativo. E quem tem que legislar sobre esse assunto de exclusividade é o Legislativo, não é um conselho, né, de profissão. Não estou me referindo ao CAL, qualquer conselho não pode ter esse poder. Então, a proposta é para uma discussão mais ampla entre as várias áreas envolvidas nessa questão, para que se defina o segmento de atuação de cada uma delas. Isso, eu acho que quem estudou engenharia há 5 anos não pode ficar retalhado de fazer as funções que ele aprendeu na faculdade. Por exemplo, tem uma faculdade no Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, reconhecida pelo MEC, que se chama Composição Paisagística, que é o paisagismo. Eles estudam história da paisagem, estudam 5 anos de estudo. Aí a pessoa sai de lá formada em paisagismo e não pode fazer um projeto paisagístico. Ele tem que fazer o projeto, aí ele contrata um arquiteto para assinar. Isso daí é surreal, não pode existir uma reserva de mercado tão grande dessa. Então, o arquiteto vai poder fazer o projeto paisagístico, continua podendo, mas o paisagista que estudou paisagismo 5 anos também tem o direito de poder assinar um projeto. E você entra também na questão de custo e de burocracia, de demora de encaminhamento dos projetos, né? Eu acho que é um problema sério que... Imagina se todo o conselho tivesse a autonomia de definir a exclusividade dos seus associados, as atribuições exclusivas. Ia ser o caos total, porque aí cada um ia querer guardar o mercado inteiro para si, né? Certo. E tem prazos para essas discussões? Como é que vai ser o encaminhamento? Quarta-feira agora define qual vai ser o dia da audiência pública e depois o projeto vai para a votação. Tá certo. E agora vamos falar um pouquinho de responsabilidade e garantias dos empreendimentos, das partes envolvidas, de prazos. Eu gostaria até que o Carlos Borges começasse detalhando aí os pontos principais em relação ao que vem sendo proposto, para se estabelecer alguns parâmetros, né? Esse tema é bastante polêmico, né? Nós temos hoje a garantia dos empreendimentos imobiliários, regrada pelo artigo 618 do Código Civil, e o único bem produzido no país que tem um prazo de garantia legal são os imóveis, né? Eu posso, por exemplo, se eu quiser fabricar um copo, uma geladeira, um carro, teoricamente eu poderia fabricá-lo sem nenhuma garantia. Claro que o mercado não permite isso. E existem vários projetos para estender este prazo e naturalmente com o viés de defesa do consumidor, né? O que nós entendemos que é importante é separar exatamente o tipo de problema que pode acontecer no imóvel, assim como já acontece num carro, por exemplo. A gente tem, o pneu não tem a mesma garantia da lataria ou da bateria, né? Deixar isso muito claro. E a gente fez um benchmarking de uma legislação espanhola que é bastante interessante, né? E que nós contribuímos com alguns projetos que estão em andamento, que fala em 1, 3 e 10 anos. 1 ano para itens estéticos, por exemplo, uma fissura, algo que não atrapalha o funcionamento do prédio, 3 anos para itens funcionais, como um vazamento, e 10 anos para itens relacionados à estabilidade e à estrutura. E tem um segundo aspecto, que é a questão da vida útil, né? Embora exista esse prazo de 5 anos hoje na legislação, naturalmente, quando alguém compra um imóvel, não espera que dure apenas 5 anos, né?
Se tiver um problema significativo de estrutura com 6 anos e alguém ligar para a empresa, ela vai dizer assim, olha, infelizmente o prazo de garantia terminou. Existe uma expectativa da sociedade de que esse prazo de duração, a vida útil, como a gente chama, seja maior. E essa vida útil é regrada hoje por uma norma técnica, a norma de desempenho, que coloca uma vida útil mínima obrigatória. A confusão é que a garantia é o período de responsabilidade legal, mas a vida útil é um período de tempo teórico e que precisa ser pensado em termos de projeto, mas que não está na governabilidade dos incorporadores e construtores para gerar uma garantia. Porque a gente tem cuidados de uso, operação, manutenção preventiva e corretiva que precisa ser feita, né? Então é importante a gente trabalhar no sentido de criar uma lei específica pela própria atipicidade do setor, para clarificar quais são essas responsabilidades, né? Um prédio, um edifício hoje tem uma quantidade de disciplinas muito grande, engenharia eletrônica, química, automação, ergonomia, quer dizer, as disciplinas envolvidas hoje são muito grandes, né? Então é preciso regrar, e acho que aqui a gente tem uma oportunidade legislativa interessante de a gente atualizar as nossas leis como outros países já fizeram, né? Então esse é um tema que naturalmente é polêmico, né? O natural é vamos colocar a máxima garantia para o consumidor, né? Mas é um tema que merece debate e um aprofundamento maior, com certeza. Deputado. Não, esse projeto que ele está falando é um projeto do Celso Russomano, se eu não me engano, é de 2009. A gente vem acompanhando, inclusive o Secov dá uma assessoria muito boa de acompanhamento lá. Lá tem o Pedro Krainburg, que está sempre nos assessorando, avisando os projetos que são importantes para o setor. Mas esse projeto, ele foi muito discutido na Comissão de Desenvolvimento Urbano, só para o pessoal que está assistindo entender. Quando você apresenta um projeto de lei, ele passa pelas comissões temáticas na Câmara, porque a gente discute mérito. Depois ele passa por uma comissão que discute constitucionalidade e admissibilidade do projeto, que é a CCJ. Aí ou ele vai para plenário, se ele não for terminativos, e no plenário a gente tem 15 mil projetos esperando para votar, ou então ele vai direto para o Senado, porque a gente trabalha no sistema bicameral. Aí quando chega no Senado, ele é revisto, visto, se ele tiver alguma emenda, ele volta para a Câmara para a gente analisar as emendas do Senado. Então o projeto não anda rápido, demora, né? É um processo demorado. E esse daí está desde 2009, eu acho, se não me engano, sendo analisado. Passou agora na comissão e está indo para a CCJ, que é a última comissão. O texto dele, eu tenho até aqui, ele ficou do jeito que o Carlos falou, ele ficou que 10 anos por vícios ou defeitos na estrutura ou na fundação da obra, que comprometerem diretamente a resistência mecânica ou estabilidade da construção. 3 anos por vícios ou defeitos de elementos construtivos ou das instalações que impliquem desatendimento ou aos requisitos de habitabilidade tecnicamente estabelecidos, e 1 ano por vícios ou defeitos de execução que afetem os elementos de acabamento da obra. Eu acho que é o texto que vocês estavam pretendendo. Agora, questão da gente trabalhar na CCJ, eu sou membro da CCJ, vamos trabalhar para ele ser aprovado o mais rápido possível e ir para o Senado. Desde 2009, o atraso que nós temos em relação a isso, excesso de processos, não é? De propostas, de medidas. Você vê, a gente tem 15 mil projetos para serem analisados pelo plenário principal da Casa, aguardando. Aí como é que você consegue que o teu seja o projeto que vá para a pauta? É uma briga, né? Fora que, além disso, tem que analisar as PECs, tem que analisar as medidas provisórias, muitas vezes trancam a pauta. Então é difícil um projeto que está esperando para plenário ser analisado. Agora, você acha que esse pode ter alguma conclusão ainda este ano? Eu acho que sim, deve ir para o Senado esse ano ainda. Porque é uma coisa que interessa muito tanto os construtores quanto a população em geral, sim, o consumidor, o comprador. E quando você pensa em qualidade, a pessoa muitas vezes ela compra um imóvel financiado. Sim, então ela espera poder habitar aquele imóvel em condições e ter o mínimo de garantia. Agora depende de uso, de, a gente pegou um relator, conservação. Tivemos sorte de pegar um relator que foi mais sensível, assim, que é o deputado Edu Rocha, que analisou e colocou essas datas diferenciais, porque o projeto inicial, ele quer punir muito, é muito jogar para a plateia, sabe? Querer punir, dar 10 anos de garantia para tudo. Tem coisas que dependem da manutenção do usuário também. Como é que você pode dar garantia numa pintura se depende de uma manutenção do proprietário do imóvel, né? Então, tem que ser analisado. Eu acho que o texto ficou bom, é trabalhar para ser aprovado.
Não, eu fiz questão de comentar sobre esse assunto porque é um tema importante para o setor, para a sociedade, e que merece a nossa dedicação realmente para que aconteça. Né? Certo. Nós vamos falar um pouquinho, claro, também de política. Nós estamos no ano de eleições das mais indefinidas que nós tivemos em muito tempo e das mais importantes, dadas as condições da economia brasileira. Mas antes, eu queria até, a pedido do deputado, tocar num assunto que foge um pouco da área imobiliária, a gente falar rapidamente, que é a Lei Lucas. Eu achei que ela tem uma relevância muito grande. Eu queria que o senhor explicasse como é que Então, esse projeto foi o projeto que andou mais rápido na Câmara dos Deputados até hoje. Foram 36 dias, a gente estava falando de trâmite, 36 dias para ser votado, devido à mobilização nas redes sociais. É a história do menino Lucas, que foi num passeio da escola, morreu engasgado porque não tinha primeiros socorros. Então, é um projeto básico que obriga as instituições educacionais e onde tem atividades de criança, que os funcionários tenham um treinamento de dar primeiros socorros. Então eu queria tocar nesse assunto porque ele está pronto para a pauta de ser votado no plenário. Então pedir para quem está nos assistindo que for favorável ao projeto, #LeiLucas, para a gente fazer esse projeto ser o projeto mais rápido da história. Só pode ser positivo, né? De socorro, primeiro socorro às crianças. 810 crianças morreram engasgadas nas escolas no ano passado. Isso é um número significativo. Né? É impressionante. Agora vamos falar então de política, ano de eleições. Eu queria saber, o senhor com experiência política, como é que está vendo todos esses impasses que nós temos, eu acho que principalmente no âmbito federal, né, uma cobrança da sociedade por renovação nas várias esferas de governo, todas as operações da Polícia Federal, os grandes partidos desgastados. Como é que o senhor acha que vai ser o encaminhamento aí das eleições? Pergunta mais difícil que você fez. Só isso, uma bola de cristal. Não, mas eu acho que tudo isso que aconteceu, essa questão da Lava Jato, você sabe que até começou quando a gente estava no Conselho de Ética. Eu era presidente quando foi o André Vargas que foi o primeiro envolvido, né? A gente acompanhou de perto e eu acho que teve o lado negativo de deixar a política mal vista, né? Mas teve o lado positivo. Outro dia eu estava andando em Piratininga, uma cidade perto de Bauru, e uma pessoa simplesmente parou na rua e falou: deputado, eu vi você votando o projeto dos autistas, acompanhei pela TV Câmara e tal, e eu achei legal, eu achei que tudo isso que aconteceu de ruim fez a população não se afastar da política. Eu acho que está fazendo eles acompanharem mais. Quando que uma pessoa assistia a TV Câmara, né? Então, ou sessões do Supremo também, né? A gente tem que olhar pelo lado positivo, deixar a população mais participativa. Isso é importante, porque na hora de escolher os candidatos vai escolher melhor, eu acho que mais consciente. Mas não tem um componente de raiva e desprezo também em relação a isso? Tem, mas acaba afetando as decisões? Tem, mas eu acho que isso que a gente tem que conscientizar as pessoas, que na política é um reflexo da sociedade, tem gente boa e tem gente ruim. Eu acho que as pessoas têm que participar, o que não pode é votar em branco. A única arma que a pessoa tem é o voto, né? Então, independente da qualidade dos candidatos, vota no que achar melhor, né? E acompanha o trabalho dele. Vocês da imprensa dão todas as informações de quem está envolvido em corrupção, quem não está. Tem o site da Câmara dos Deputados, tem o site da Câmara dos Vereadores, os prefeitos, governadores. A gente acompanha os trabalhos deles se quiser. Então, se você quiser, você vota nele de novo ou não. Mas acompanha, participa. Eu acho que quem não participa do processo eleitoral não tem o direito de reclamar. E eu acho que quem começou o lado bom dessa crise toda, desses escândalos todos, é isso, que fez a população ir para a rua, participar, está acompanhando mais. Eu mesmo sou muito mais cobrado. E o projeto tal, por que você votou assim, por que você votou assado? Isso não acontecia antes. Então eu estou vendo tudo isso com um lado positivo. Eu acho que a gente tem que olhar o lado positivo. O negativo a gente já sabe tudo que está acontecendo. Agora, o Carlos Borges, isso interfere também decisões do lado dos empresários nesse ambiente que nós temos hoje, né? Há uma insegurança muito grande sobre, especificamente, a próxima eleição, né? E um receio de radicalismo, seja de um lado ou de outro, né? Eu acho que tudo que o Brasil precisa é de estabilidade, é de tranquilidade, para a criação de um ambiente onde a gente possa criar uma prosperidade, né? E essa polarização que a gente vê, ela também, para mim, ela é um pouco fabricada, porque nós queremos, por exemplo, o Secov é o sindicato patronal. Nós lutamos legitimamente por uma criação de um ambiente favorável aos negócios, aos empreendimentos imobiliários,
com ética, com transparência, e ao mesmo tempo nós queremos uma sociedade melhor. Eu quero um país em que a educação seja prioridade absoluta, a desigualdade não nos interessa, nós queremos combater. Então nós não estamos em barcos diferentes, nós não estamos escolhendo entre os empresários darem certo e a população dar certo, ou qualquer coisa parecida com isso, né? E a solução realmente é política. Há uma tentação de a gente ter atalho, né? Às vezes as pessoas matam todo mundo, jogam uma bomba lá, e não é assim. É com voto consciente, é através da política, de participação, né? Hoje a gente sabe de cor o nome dos 11 ministros do Supremo e não sabe dos jogadores da seleção brasileira, né? Como no passado, o que é positivo também. E eu continuo esperançoso, mas numa visão de médio e longo prazo. O Brasil é um país muito jovem ainda, e acho que os empresários estão se conscientizando e participando mais do debate, se posicionando, e acho que a gente tem que... Eu nunca estive tão preocupado em votar bem na minha vida como eu estou agora. Nunca. E preocupado, eu acho que cada um tem uma certa preocupação também na sua área de atuação de ter alguma influência, né, pelo temor de que alguma coisa dê errado. E aí eu queria colocar aqui, os políticos, eu acho que eles serão cobrados não apenas em relação à honestidade, que eu acho que nem deveria haver necessidade desse tipo de cobrança, mas a questão também de capacidade de negociação, que a gente vai ter uma dificuldade enorme no próximo governo de implementar aquelas medidas que vão dar toda essa segurança quanto ao ambiente econômico, evolução da economia, não é? E aí vai ter que ter disposição para negociação que não se dê naquelas bases tradicionais do tomar lá da cá que a gente tem visto tanto, né? É verdade, é verdade. E o cenário também está muito indefinido. Hoje a gente vê o Bolsonaro na frente, nas pesquisas, tudo, mas isso tudo vai mudando, vai mudar. Eu acho que deve aparecer um candidato mais de centro aí que vai entrar na disputa junto com ele, deve aparecer um candidato de esquerda, mas deve centralizar em três candidatos. Mas é importante também a questão do Congresso. O Congresso vai conseguir segurar muitas medidas extremas que acontecem. Foi uma pena só que a gente não conseguiu votar nesse mandato a reforma da Previdência, que era algo que era importante. Eu até falo isso, fico até com medo, porque o eleitor mais simples bate na gente, mas era um negócio importante para você deixar acertado para o próximo governo, uma economia mais fácil de se arrumar, né, com a reforma da Previdência. Temer cogitou inclusive a suspensão da intervenção no Rio de Janeiro depois das eleições para tentar entregar isso pronto para o próximo governante, porque facilitaria muito, né? Porque assim, vou falar como parlamentar, quem está preocupado com a reeleição não vota a reforma da Previdência, porque você apanha demais. Agora, depois da eleição, eu tenho certeza que passa isso daí. Eu já ia votar a reforma da Previdência de qualquer jeito, mas eu acho que depois das eleições a adesão ao governo vai ser maior. Eu acho que tem uma questão importante da gente assumir clara e de maneira transparente que precisa ser feito. Quer dizer, a gente vê, eu já vi parlamentares comentando de que não existe déficit da Previdência, que isso é uma falácia, e não é verdade. E isso vai se voltar a longo prazo para as próprias pessoas que precisam dos efeitos da Previdência, né? Então, a sociedade, nesse processo de participação, ela tem que pautar os candidatos, ela tem que cobrar dos candidatos, né? E votar em candidatos que têm um compromisso com reformas que o Brasil precisa, né? Então, acho que a gente não deve ter receio, né? Eu acredito que uma grande parte da população, apesar de o deputado dizer que está apanhando muito, e que tem consciência de que precisa ser feito, né? Então, a gente precisa sair desse debate, onde você não pode dizer o que precisa ser feito, senão você não vai ser eleito, para tentar, depois de eleitos, quer dizer, a gente precisa mudar esse jogo, né? De alguma forma, e elevar o nível do debate. Acho que esse é o caminho. Bom, isso, vamos encerrando por aqui o nosso Secov Debate, que contou com a presença do deputado Ricardo Isaac, que está aqui do meu lado. Muito obrigada. Obrigado, Denise. E o empresário Carlos Borges, que é vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov São Paulo. Obrigada pela sua companhia, você que nos deu audiência até agora. Se você não conseguiu ver o programa na íntegra, depois ele fica disponibilizado no YouTube, no Facebook do Secov São Paulo. Muito obrigada.